Oi pessoal, boa tarde. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre equação do segundo grau, tá bom? A gente viu a equação do primeiro grau, a gente viu a equação do primeiro grau com duas incógnitas, e aí a gente começou a ver certos sistemas de equações, tá bom? Então, a partir de agora a gente vai estudar a equação do segundo grau. E aí vamos lá. Primeiro de tudo, certo? Eu queria dizer para vocês o que é uma equação do segundo grau, certo? Percebam que aqui eu coloquei um exemplo, certo? De uma equação de primeiro grau, ou seja, certo? O meu maior expoente aqui, certo? Na minha incógnita é 1, tá bom? Então, aqui é uma equação de grau 1, ou seja, o meu expoente aqui é o 1. Agora, certo? A gente vai começar a trabalhar com equações desse tipo aqui, ou seja, equações que têm, certo? O meu grau aqui, o meu expoente 2, beleza? Então, a equação de segundo grau, certo? São equações que têm o expoente 2, ou seja, que são elevadas ao quadrado, tá bom? E aí o que acontece? Como que a gente resolve equações desse tipo, certo? A gente já viu que resolver uma equação significa determinar os possíveis valores que satisfazem a equação, ou seja, o seu conjunto solução, tá bom? Então, nas equações de segundo grau vai acontecer a mesma coisa, certo? O que a gente quer encontrar são os possíveis valores para x, aqui no caso, que satisfazem essa equação, certo? Então, vamos ver alguns métodos, tá bom? Na resolução das equações do segundo grau, normalmente, certo, a gente utiliza bastante a fatoração e essa propriedade que eu vou mostrar para vocês, certo? Muito importante dos números reais. E aí, sejam, certo, por exemplo, x e y, dois números reais quaisquer. Onde, certo? O que acontece? Acontece o seguinte, o x ao quadrado é igual ao y, tá bom? Então, o que acontece? Como eu quero encontrar só o valor do meu x, certo? Eu preciso colocar esse ao quadrado para o outro lado da igualdade para que eu consiga encontrar apenas o meu x, tá bom? Então, quando esse expoente ele vai para o outro lado da igualdade, certo? Ele vai em formato de raiz, tá bom? Então, o meu x ele vai ser igual a mais ou menos, certo? Daqui a pouco a gente vai entender o porquê desse mais ou menos, raiz quadrada de y, tá bom? Então, significa dizer que o meu x ele pode ser mais raiz quadrada de y ou menos raiz quadrada de y, tá bom? Essa daqui é uma propriedade muito importante, certo? Então, a partir de agora a gente vai ver exemplos, certo? E aí eu vou explicar para vocês o porquê do mais ou menos y. Mais ou menos raiz quadrada de y, desculpa. Então, vamos lá. A primeira questão, certo? Qual é a solução da equação x ao quadrado menos 9 igual a zero no conjunto dos reais? Nesse exemplo, certo? A gente pode resolver ele de duas formas diferentes, tá bom? A primeira forma é reescrever, certo? Essa expressão, certo? Essa equação de segundo grau, na forma fatorada. Bia, como seria isso? Seria o seguinte, x ao quadrado menos 9 igual a zero, certo? Eu poderia reescrever isso daqui da seguinte forma, x menos 3, x mais 3, tudo isso igual a zero, tá bom? Mas, Bia, por quê? Porque eu só estou reescrevendo isso daqui de outra forma, tá bom? Eu não estou alterando essa equação. Percebam que x vezes x é x ao quadrado, certo? E x vezes 3 é 3x, certo? E aí, quando eu multiplicar menos 3x por x, menos 3 por x, eu vou ficar com menos 3x. E quando eu multiplicar mais vezes menos é menos 3 vezes 3 é 9, tá bom? Esse 3x vai embora com menos 3x, certo? 3x menos 3x vai ser 0.
E eu cheguei em x ao quadrado menos 9 igual a zero. Ou seja, eu não estou alterando, eu só estou reescrevendo, certo? De outra forma. Então, percebam que em uma multiplicação, aqui a gente tem uma multiplicação, certo? O resultado ele só vai ser igual a zero se, certo? Se e somente se o meu primeiro fator for igual a zero ou o meu segundo fator for igual a zero. Ou seja, para que o meu primeiro fator ele seja zero, eu preciso que o meu x seja igual a quanto? O meu x seja igual a 3, porque aí 3 menos 3, certo? Eu consigo zerar o meu primeiro membro. Então, o meu x aqui ele pode ser igual a 3, ou o meu segundo membro seja igual a zero. Ou seja, o meu x aqui para zerar, certo? Essa expressão para zerar esse fator da minha multiplicação, certo? Eu vou ter o meu x igual a quanto? Menos 3, porque aí menos 3 mais 3 é igual a zero, tá bom? Então, aqui eu já encontrei os possíveis valores para x. O meu x é igual a 3 ou o meu x é igual a menos 3, tá bom? A segunda forma de realizar esse cálculo seria a seguinte, certo? Seria simplesmente o meu x ao quadrado menos 9 igual a zero, certo? Então, a segunda forma seria isolar o meu x de fato. Então, eu ficaria com x ao quadrado. O 9 eu vou passar para o outro lado, então ele está negativo, ele vai positivo, certo? E aí eu ficaria com o seguinte, x ao quadrado, desculpa, essa raiz ela vai para o outro lado, tá bom? Então, o meu x ele seria igual a raiz mais ou menos raiz quadrada de 9, tá bom? Então, o meu x ele seria mais ou menos 3. E aí percebam, certo? O porquê do mais ou menos. Percebam que eu preciso encontrar, certo? Um número que quando eu elevar ao quadrado seja igual a 9, certo? É isso que essa expressão aqui, ela quer dizer, certo? Essa expressão aqui quer dizer isso. Eu preciso encontrar, o meu x ele é um valor que quando eu elevo ao quadrado ele é igual a 9. E aí percebam que 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Beleza, mas menos 3 que multiplica menos 3 também é igual a 9, tá bom? Então, menos vezes menos é mais, 3 vezes 3 é 9, tá bom? Então, por isso que quando eu jogo, certo, o meu expoente para o outro lado, a minha raiz, ela é mais ou menos. Por quê? Porque tanto os valores positivos quanto os valores negativos, certo? Quando eu elevar ao quadrado, certo? Quando eu elevar ao quadrado, eles vão satisfazer a minha expressão, tá bom? Então, pessoal, vamos para o nosso segundo exemplo. Aqui eu coloquei para vocês mais detalhado, tá bom? Aqui ficou meio bagunçado quando eu fui escrevendo. Então, aqui é a primeira forma, certo? Na forma de fatoração. E aqui a segunda forma, certo? Na forma isolando mesmo o x, tá bom? E aí eu expliquei, né, o porquê desse mais ou menos, tá bom? Aqui eu quero encontrar um valor, certo? O meu x vai ser um valor que quando eu elevar ao quadrado seja igual a 9. E aí, como o meu expoente é par, então tanto os valores positivos quanto os valores negativos vão satisfazer essa expressão, tá bom? Logo, os números menos 3 e 3 são as raízes dessa equação, ou seja, o conjunto solução dessa equação é menos 3 e 3, tá bom? Agora, a gente vai para o nosso segundo exemplo, que diz o seguinte: determinar a solução da equação x ao quadrado mais 4 igual a zero no conjunto dos reais. Então, vamos lá. Como que eu faço isso, certo? Nesse caso, eu vou utilizar, certo, a minha segunda forma de solução, tá bom? Porque facilita, tá bom? Então, vamos lá. Vamos reescrever aqui, x ao quadrado mais 4 igual a zero, tá bom? E aí eu vou isolar o meu x. Então, eu vou ficar com x ao quadrado igual a menos 4, certo? Porém, percebam, certo, que a questão ela quer que a gente determine
a solução dessa equação no conjunto dos reais. Aqui a gente vai chegar num problema, tá bom? Por quê, Bia? A gente vai ver aqui, ó. Então, o meu x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Porém, percebam o seguinte, que eu não vou ter, certo? Não vai existir no conjunto dos reais, certo? Um valor de x que, quando eu elevar ao quadrado, dê negativo, certo? Ah, Bia, por quê? Porque sempre que eu elevar um número ao quadrado, certo? Sempre que o meu expoente for par e eu elevar ele, certo, ao meu expoente par, mesmo que ele seja negativo, ele vai se transformar em positivo, tá bom? Então, no conjunto dos reais, eu não tenho, certo? Não existe um número que, quando eu elevar ao quadrado, ele seja negativo, tá bom? Então, significa dizer o quê? Significa dizer que esse valor para x, ele simplesmente não existe, ou seja, ele é vazio, tá bom? Então, o conjunto solução dessa equação é igual ao vazio, certo? Ou seja, eu não tenho uma solução no conjunto dos reais para essa equação, tá bom? Então, foi isso que eu coloquei aqui para vocês. Como raiz quadrada de menos 4 não existe no conjunto dos reais, a gente não tem valores reais para x, certo? Logo, essa equação não tem raízes reais, certo? Percebam que a gente não tem raízes no conjunto dos reais. Assim, a solução é igual ao vazio, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido os exemplos, certo? Entendido como que a gente resolve equações do segundo grau, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Como exercício para casa, eu vou deixar os exercícios do livro da página 162, tá bom? Eu desejo uma boa tarde para vocês e bons estudos.